Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Magali Fernandes e eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana num colégio que é parceiro aqui da clínica, onde eu fui fazer rodas de conversas, né? Porque a escola estava preocupada com o que vem acontecendo com os nossos adolescentes, acontecendo nas escolas. Então, um massacre lá na escola de Suzano chamou bastante atenção para essa escola. Então, como uma forma de ajudar os nossos adolescentes, né, de ajudar os alunos a entenderem o que pode acontecer com eles, entenderem que muitas vezes o que eles não conseguem falar, não conseguem comunicar, né, o que está acontecendo dentro deles. E a escola me fez esse convite, eu aceitei com um pouquinho de medo, porque a gente nunca sabe o que pode vir de um adolescente, a gente não está preparado, né? Na verdade, às vezes a gente acha que a gente nunca está preparado para muitas coisas, e isso foi muito interessante, porque quando eu cheguei, eu fui muito bem acolhida por eles. A princípio causou estranhamento, sim, porque eles tinham a impressão de que nós vamos fazer terapia em grupo, e na verdade não era. Nós vamos fazer uma roda de conversa, mas quais foram os assuntos abordados? Eu deixei aberto, né, bem abertos os assuntos, assim, para que eles escolhessem, eles, né, falassem o que eles quisessem, o que eles queriam que fosse falado. O assunto que predominou foi o bullying. Então a gente tem ouvido falar bastante de bullying nas escolas e tudo mais. E eu entendo que o bullying, por mais que os nossos pais falem, mas eu sofri bullying lá atrás e não era dessa forma, as crianças estão muito exageradas, então não é tudo isso. Gente, é tudo isso sim. É tudo isso mais um pouco, na verdade, porque na nossa época, na época dos nossos pais, a gente entende que tinha uma base. Uma base que eu digo assim, não que as famílias de hoje não têm base, mas que a forma com que os nossos pais nos defendiam, a forma com que a escola acolhia essas crianças, né, essas pessoas que sofriam bullying, eram de outra forma. Então hoje parece que tá tudo muito fútil, digamos assim, né? Então os bullying isso é frescura, ou tá depressivo, mas não é depressão, é frescura, é preguiça. Gente, não é preguiça, não é frescura. A gente precisa entender o que são essas coisas. Depressão é doença, bullying é crime, ansiedade. Então, a gente precisa olhar para essas crianças de um modo diferente. E onde que a gente começa a olhar para essas crianças? No colégio. Poxa, Magali, mas no colégio por quê? A maioria passa o maior tempo do seu dia no colégio. Então, o colégio acaba sendo um lugar de educação, né? Então, ele vai aprender, vai se desenvolver cognitivamente. Porém, é no colégio que ele sofre. Então, Magali, como assim? No mesmo ambiente que educa, que cuida e que transforma, ele gera dor, sim. E isso não é com os professores, assim, entre os alunos. Então, a roda de conversa, a princípio, ela serviu para a gente entender qual o contexto que esses adolescentes estão vivendo no momento. São adolescentes de 12 a 17 anos, então adolescentes 12, 13, 14 anos, né? Que já entendem a mudança de comportamento, que a gente já começa a perceber uma mudança brusca de comportamento, que é natural da adolescência. Porém, eles não estão sendo acolhidos. Não estão sendo acolhidos por quê? Parece que existe uma barreira muito grande
entre escola, família, adolescentes, então fica muito confuso, né? Então, assim, a intenção dessas rodas de conversas é o acolhimento dessas crianças, é a compreensão dessas crianças e entender o que está acontecendo e como que a gente pode ajudá-los, né? A lidar com essas mudanças, a lidar com os comportamentos dos amigos, a lidar com as frustrações, com os medos, com a angústia, com o sofrimento, e que acontece muito dentro da escola. Um assunto que foi bastante abordado foi o acontecimento em Suzano, né, que a gente, o debate foi bem caloroso sobre o que aconteceu, mas percebemos que antes daquilo tudo acontecer, aconteceu alguma coisa dentro deles, que não foi visto, que não foi percebido, que não foi falado, que não foi escutado. Então, são coisas, são situações comuns dos adolescentes, porque eles não falam, eles não se comunicam e a gente precisa adivinhar muitas vezes o que eles estão pensando. E aí, onde mora o perigo, porque quando eles não estão mais dando conta daquilo que poderia ser resolvido de uma outra forma, acontecem as coisas, né? Então, assim, Magali, foi só por isso? Não, né? Existe, eu não vou entrar nesse detalhe, mas existe uma série de coisas, não foi só isso. Outra questão importante foram os jogos, Free Fire, jogos violentos, enfim. Eu acredito que os jogos, eles vão influenciar a partir de determinado momento. Então, ele não vai influenciar 100%, mas ele não vai ser o ponto-chave para que isso aconteça. Porém, a gente precisa cuidar, sim, desses jogos, cuidar do tempo que você fica no telefone. E a gente vem falando disso há muito tempo e não é novidade, né? Mas a gente foi falado de Suzano, então, assim, para conscientizar os adolescentes que eles têm a escola como uma rede de apoio e não como um lugar com lugar de futilidade, digamos assim, né? Como um lugar propício ao mal, ou como um lugar que não dão atenção para eles, ou algo desse tipo. Pelo contrário, o colégio ele precisa ser um ambiente favorável, digamos assim, não só ao desenvolvimento dessa criança, mas desenvolvimento cognitivo, tá? Mas também o desenvolvimento emocional, porque ele se relaciona com muitas pessoas. Então ele se relaciona com as crianças, ele se relaciona com as pessoas mais, com os adolescentes, com as pessoas maiores, adolescentes, com as pessoas, né, com os adultos, com os professores. Então não é só entre eles, a convivência não é só entre eles e precisa sim saber lidar com essas questões. Agora, nós, como profissionais, nós, como pais, nós estamos olhando para essas crianças? Nós estamos olhando para esses adolescentes? Ou a gente só acha que eles são a geração mimimi? Que a gente tem muito falado disso, né? A geração mimimi, a geração que só reclama, a geração preguiçosa, a geração que não quer fazer nada. Gente, não é só isso. A gente tem um problema aqui atrás, por trás disso tudo. Quanto tempo você trabalha fora? Quanto tempo você fica com seu filho? Quanto tempo você fica no celular em vez de dar atenção para ele? Quais são as rotinas dessas crianças? São rotinas de estudo das 7 da manhã ao meio-dia, depois passa para o período integral, da 1 às 5 da tarde, depois vai para o inglês, depois vai para a natação, depois vai para a academia, depois vai fazer um monte de coisa. E aí essa criança está esgotada, assim como os pais. A gente precisa olhar para isso.
né? A gente precisa cuidar dessas relações. Qual é a relação que você tem tido com o seu filho? Qual é o tipo de relação que o seu filho tem tido com outras pessoas? Seja elas na internet ou pessoalmente, né? Pessoalmente falando. Então, o perigo disso tudo não é só a geração mimimi, né? Mas a gente precisa olhar para o que está atrás disso tudo. Por que as crianças estão se comportando desse jeito? E como elas se comportam desse jeito e a gente não percebe? O que tá faltando pra gente perceber? A gente também tá conseguindo lidar com essas situações? Um fato que me chamou muita atenção e que eu fiquei super feliz foi que duas meninas, elas estavam brigadas, digamos assim, uma com a outra, né? Por conta de um relacionamento. E aí a gente começou a conversar, a gente brincou bastante e uma dessas brincadeiras foi verdade e desafio. Só que a gente mudou um pouquinho, a gente fez verdade e verdade. Então não tinha o desafio, a gente só falou sobre a verdade. E foi levantada essa questão da amizade, da importância da amizade. E elas falavam assim: ah, mas a gente já se resolveu, tá tudo certo. Só que elas não se falavam. Como assim? Se resolveram, mas não se falam, não dá pra ser amiga mais. Só que, por que eu insisti nisso? Porque quando elas falavam, a gente percebia a emoção. A gente percebia que, eu percebia que ainda existia algo que poderia ser recuperado, digamos assim, que poderia ser reconstruído. E aí, comecei a falar, tinha uma professora de apoio na sala, então a gente, né, começou a falar sobre a importância da amizade e foi muito comovente, assim, esse momento, porque elas conseguiram se abraçar, coisa que elas não faziam há muito tempo. E aí eu falo pra vocês, o poder do abraço, né? Às vezes não precisa falar, às vezes não precisa cobrar, não precisa ficar no pé. O abraço é transformador. Então foi assim, foi um momento até de encerramento dessas rodas. E foi um momento que me marcou muito, assim, porque é muito gratificante quando você começa a perceber que pequenas palavras ou pequenos atos mudam muita coisa. E aí foi bem marcante. E o que eu quero deixar para vocês é: cuidem do relacionamento de vocês com seus filhos. Cuidem do relacionamento escola. Cuidem daquele que está crescendo, que está se desenvolvendo. Tá bom? Até a próxima. Tenham um ótimo dia.